quero que vocês tenham o meu contato. Uai, por que não está passando mais? Porque tem um site que tem várias aulas, tem vários links, inclusive o link para alguns sites americanos, como do NIDA Escreve, e do NIAAA, NIAAA, como eles chamam, que tem inglês e espanhol. E eles têm todas as coisas up-to-date e muito amigável, é feito para não especialista e ao mesmo tempo é muito sério, muito interessante. Oh, que foi? Ah, não tá? Bom, eu vou falando com vocês antes e quero saber uma coisa. Quem aqui estuda medicina? Eu vi gente com cara bem novinha ontem, tá? Quem é psiquiatra? E quem é outra especialidade? Tá. Porque a gente fica num dilema na hora de escolher o que falar, porque o curso eu acho que foi pensado para não especialistas, né? E não está conseguindo? De lá, tá bom. Aí ele vai passando? Isso. Tá bom. E eu queria dizer para vocês que tem bastante controvérsias no campo de álcool e drogas, como em todos os demais campos da medicina. A gente põe o que são as coisas baseadas em evidências e que são também aceitas por uma maioria, mas há claramente um predomínio da literatura americana. E eles produzem realmente 70% mais da literatura e livros nem se fala. Os sites deles são super disponíveis, eles distribuem material gratuito. Então nós de muitas maneiras aceitamos as normas e as propostas dos americanos, tanto em tratamento como na indicação de quanto beber, por exemplo. Só para dar uma ideia, enquanto eles não acertam os slides, nós recomendamos, eu uso um referencial diferente do Laranjeira, por exemplo. O Laranjeira transforma todas as bebidas em 10 gramas de etanol e calcula o número de drinks que você pode tomar por semana por isso. O pessoal americano, que é onde eu fiz a maior parte da minha formação, na área de álcool e drogas e tal, eles usam o drink como ele é vendido nos lugares. Então, é uma lata de cerveja, pensando na cerveja brasileira, que é de 4,5% a 5,5%, uma tulipa de chopp ou uma dose de uísque, mas uma dose um pouquinho mais generosa, porque é em onça, né? Onde você mede as coisas para você comprar um drink, ele é 37,5, a gente considera 40 gramas de etanol puro. Então é um destilado nessa base, um copo de vinho de 150 ml, se for vinho branco, mais para 140, um pouquinho menos. Se for o vinho normal tinto, que é em torno de 12%, ou frequentemente, se for licoroso que eu digo para vocês, assim, Amarula, San Rafael, Martini, Porto, que são 18% de álcool, a gente considera isso um drink 75 ml. Mas se for licor, tipo Drambuie, tipo o frangélico é licoroso, é 18%. Se for Benedict, por exemplo, esses outros, eles são 40%, eles são considerados destilados como pinga, tá? Agora o próximo, por favor. Então, passando rapidamente, eu acho que os levantamentos mais recentes do que os do CEBRID, esses são do Senad, né? Eles fizeram um levantamento domiciliar para pessoas acima de 18 anos e viram a prevalência na vida. Quando a gente fala prevalência na vida, a gente tem uma ideia inflacionada do fenômeno, porque... e tem que perguntar, assim, por exemplo, o meu
levantamento, que nós vamos falar dele daqui a pouco, nós perguntamos para a pessoa, quando que você deu uma experimentadinha? Por quê? Tem um monte de gente que aos 7, 8 anos de idade acaba uma festa na casa e vai ajudar a mãe a tirar os copos da mesa e dá uma experimentada e nunca mais usou. Alguns até ficam bêbados. Recentemente me contaram uma criança de 4 anos que foi encontrada bêbada depois de uma festa e ela tomou todo o resto dos copos. E o pai encontrou no dia seguinte, acho que um pouquinho mais de 4, mas assim, um absurdo, né? Mas acontece. Só que a gente pergunta, e quando você começou a beber mais do que só, mais regularmente? Quer dizer, mesmo que seja pouco, regularmente, é isso que começa a ter importância epidemiológica. Tenho certeza que a maioria de vocês, se puxar pela memória, experimentou muitas vezes antes dos 12, mas regularmente, a maioria de nós começa a beber regularmente depois dos 15, 16 anos de idade. E é uma decisão frequentemente da família. Tem famílias agora estão muito preocupadas com os trabalhos que falam que começar a beber mais tarde tem menos problema, mas o fato é que na Europa, na minha casa, que era uma casa de protestantes, meu pai permitia namorar e começar a beber com 16 anos, aos domingos, em família, uma tacinha para cada um, dos que tinham 16 anos. Quer dizer, quando a gente atingia 16 anos, era muito importante que podia tomar um pouquinho de vinho, né? Então, no levantamento domiciliar do Senad, fala em álcool 68%, 0,4% de crack na população, na vida de 2005, e eu realmente tenho a impressão que está havendo um exagero nessa história da epidemia do crack, bastante grande, é que eles aparecem muito e fazem muita bagunça, eles fazem muito acting out. E você tem a impressão que tem muito mais gente usando o crack do que tem de fato. Entre estudantes que são do nível fundamental e médio, você tem em torno de 65, crack 0,7, e universitários, álcool 86%, isso porque os calouros bebem menos, quando eles entram para a faculdade é que eles aumentam, quando chega no 6º ano de medicina, por exemplo, é mais de 90% dos meninos que beberam no último mês, né? A maconha pula para quase 30%, 26%, e o crack 1,2%. O próximo, por favor. Esse é um mapa que mostra, a Zila apresentou um parecido ontem. Então, quanto mais escuro é a área, mais as pessoas bebem. O problema aqui, por exemplo, isso aqui é chamado cinturão da vodka, né? Diminuiu a esperança de vida na Rússia e nos países adjacentes quando, com o Gorbachev, com a liberação da política, houve a liberação do álcool. E tem muitos homens morrendo antes dos 55 anos de idade, em geral solteiros, morando na rua, etc., com a coisa de bebida. E lá eles têm uma situação muito dramática, que eles bebem, quebram as coisas depois, eles bebem todo dia e bebem por brinde também, né? Então, uma situação bem séria. A Austrália também é um país que bebe bastante, e nós temos essa situação de que uma parte boa da população é abstêmia e a outra parte bebe razoavelmente. Né? A Moldávia, eu quero mostrar de uma outra maneira para vocês. A Moldávia é o país que mais bebe no mundo. 19,2 litros de álcool puro por ano. A Rússia, a Letônia, a Estônia, a França e a Grã-Bretanha, elas estão na faixa de 12,5 litros de álcool por habitante. O Brasil está na faixa de 9,2 no último levantamento da OPAS e tal. E a média das Américas é acima da média, é menor que a média mundial, mas é maior que a média das Américas. Mas é de uma maneira muito particular. Próximo, por favor. Pode ir. Pode pôr, todos. Vê só. Não, deixa aí mesmo. A população total, 184
milhões de habitantes em 2005. Maiores de 15 anos, 134 milhões. Homens, 65 mil, mulheres, 69 mil. Mas se foi o tal do sexo frágil, agora a gente vive mais pobre até a velhice. E com menos saúde, mas vive mais. Próximo. Vai, vamos lá. Então, se vocês forem ver, vai indo, e eu acho que esse é isso. Então, tem um levantamento da OPAS que mostra que é mais ou menos isso que são abstêmios no Brasil. Dá na base de 31%, tomando todas as faixas, os adultos, né? Acima de 15 anos. No meu dá 43 para homens, 76 para mulheres, deu muita abstinência entre as mulheres, isso foi feito na Grande São Paulo. 39 municípios, né? O do Laranjeira deu 32,55, pegando só essa faixa também. Carine, 27% dos homens, 32% das mulheres. Não, é invertido aqui. É mais mulher que é abstinente do que homem. Aqui tem um próximo. Aí, se você pegar as pessoas que são abstêmias, tirar da conta e fizer a conta pelos que estão bebendo. Lembra que o Ronaldo disse ontem, provavelmente 25% estão tomando 80%, eu diria que até 90% do que é produzido, né? Olha só, no da OPAS, dá que por bebedor é 11 litros por ano. No meu, dá que 18,6 nós estamos batendo na Moldávia. Por quê? Porque teve muito abstinente. Então, o que sobrou de gente que bebe, está bebendo muito. O do Ronaldo dá 13,3 litros de etanol puro, não importa a fonte que tenha visto. E o Carine dá 10 litros por ano. É uma amostra muito menos sofisticada que a amostra do Laranjeira e minha, que são estratificadas, né? Está sendo feito agora um projeto da Senad com o Chico Bastos, lá no Rio, que é uma amostra super sofisticada, semelhante do IBGE, com GPS, a pessoa quando está lá. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu tive 25% de recusa. O Ronaldo bateu em 40%, teve que pular bairros inteiros. Então, eles tiveram que arrumar um jeito de contornar isso aí, mas está cada vez mais difícil você entrar na casa das pessoas, principalmente em Centro Grande. As pessoas têm medo de que alguém vá entrar em sua casa e saber o que está se passando lá, está preparando o campo para entrar depois e roubar. Então, no interior, as pessoas são mais tranquilas com isso. Mas fazer o trabalho em São Paulo, por exemplo, quem sorteia o bairro de Higienópolis aqui em São Paulo não consegue entrar na casa, entende? Realmente o pessoal lá, próximo, por favor. Nossa, voltou tudo para trás de novo. Não dá para ir para frente? O que aconteceu? Já foi? Eu vou contar um pouquinho para vocês, antes de falar sobre os princípios fundamentais de tratamento, sobre o plano integrado para enfrentamento do crack. O fato é que, graças ao crack e ao barulho que o pessoal estava fazendo na rua, é que a gente conseguiu, pela primeira vez, se dar conta da situação terrível que o Brasil está vivendo com relação a álcool, drogas e crack e outras drogas, né? E eles aprovaram um orçamento de 430 milhões e que está sendo investido em treinamento, em pesquisa e tudo mais. Próximo, por favor. Então, são 5 secretarias envolvidas, né? 8 ministérios, próximo. E a coordenação é da Senad. A parte ruim que aconteceu com a Senad, que tem gente muito competente lá, dá para trabalhar com eles bem, é a questão do Ministério da Justiça. Eles têm que passar pelo Ministério da Justiça. Não que o Ministério da Justiça seja ruim, mas eles eram do Planalto antes. Então, podia requisitar funcionários excelentes da Caixa Econômica Federal, do IBGE, da universidade. E como é para o Planalto, para a presidência, não se pode recusar. Agora, todos os órgãos que tinham emprestado seus funcionários estão pedindo eles de volta. E eles praticamente esgotaram os recursos.
E tem ido gente que era muito, muito boa lá dentro, embora. Próximo. O que eles estão fazendo, basicamente, é prevenção, tratamento e reinserção social. Essa é a tríade do tratamento de qualidade. Você não tem que só tratar os problemas com álcool, mas se preocupar muitíssimo com a reinserção do paciente em seguida e fortalecimento das ações de enfrentamento ao tráfico, né? Que vocês veem que cada vez que acontece prisões, isso, desbaratamento dos traficantes, tentar intervir na rua, sempre sai muita polêmica. Talvez não nos jornais, mas quem recebe as listas de conversa pela internet sabe que não é todo mundo que é prova, né? Próximo. Ontem mesmo à noite eu cheguei no hotel, dei uma checada no meu e-mail e tinha um depoimento muito exaltado e muito até interessante de uma ex-adita, que obviamente agora é da área da saúde, dizendo que ela teve 10 internações, que foi na 11ª que ela parou de usar droga, que tem que ter um serviço de hotelaria maravilhoso para você sarar, que ela achou o profissional mais importante, no caso dele, o acompanhante terapêutico, que por enquanto tem poucos acompanhantes terapêuticos. É o que você vê, por exemplo, na comunidade terapêutica do Padre Ram. Cada indivíduo tem um acompanhante terapêutico que faz uma marcação grande sobre os indivíduos, que são muito bem preparados e percebem as coisas quando elas estão acontecendo antes de elas explodirem no horror. Assim. Tem ações imediatas estruturantes. Próximo. Essas ações imediatas é o que vocês estão vendo agora. Ampliação da rede de tratamento, ampliação da rede de serviço social, capacitação de pessoas envolvidos todos na atenção dos usuários e dos familiares, ampliação da atuação em zonas de vulnerabilidade, né? Tem um site do CRAC, que se vocês entrarem, via o OBID, o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, as ações de mobilização comunitária, ação permanente de comunicação com a empresa e ações de enfrentamento do crack. Próximo. Estão sendo ampliados muitos leitos, como nós fazíamos muitos anos que não vimos. Foi ampliado 1.480 leitos em CAPES AD3 e Hospital Geral. Próximo. Casas de acolhimento transitório para a infância, acolhimento de transitório 1, 2, leitos das comunidades terapêuticas, aumentou só nessa área 3.700. Eu posso dizer para vocês, em Botucatu está em construção um hospital que vai ser só para álcool e drogas da infância, até um hospital de referência no interior do estado, com 72 leitos. Bauru está com outro, um antigo hospital para tratamento de hanseníase ou tuberculose, se não me engano. 30 leitos a mais vão ter lá, já estão quase prontos. E nós nunca tivemos essa facilidade antes, estão construindo um prédio up-to-date, com todas as condições e tudo mais. Próximo. Então tem mais de 5.000 leitos que foram criados já. Não está sendo contado aí, esses estão sendo feitos, tá? Próximo. Eles estão dando incentivos a municípios pequenos. Vocês terem uma ideia, Botucatu, por exemplo, é um município pequeno e não é um município pequeno, ele tem 120.000 habitantes, mas ele fica num limbo. E agora nós estamos com a possibilidade de fazer treinamento para pessoas de uma área de 1.500.000 pessoas, né? Próximo. Mas é a segunda economia do estado, uma região muito forte. E tem ações estruturantes, são de pesquisa, capacitação, rede de seus colaboradores, mestrados, residência multiprofissional, centros de referência para a formação de profissionais na área de crack ou das drogas. Próximo. Bom, eu não vou entrar em detalhes em pesquisas, mas eu acho que esse estudo etnográfico epidemiológico ele tem aspectos
qualitativos, eles vão e conversam mesmo com grupos. Por exemplo, um dado que eu sei que está aparecendo agora é que tem grupos de craques, com cada um com uma história, um jeito próprio de usar. Tem a turminha que usa 3 pedras cada vez, a turminha que usa 7 pedras cada vez que usa. Tem a turminha que não para de usar, mas não é todo mundo que é assim. Nós vimos em tratamento pacientes que conseguiam ter controle sobre o crack. E, em geral, pessoas que começaram mais velhas a usar. Eu tinha uma senhora de 55 anos por aí, ela começou a usar crack com a filha. Antes ela gostava de beber um pouco, ela trabalhava em motel e ela pegava também toda a bebida que sobrava nos quartos e saía pra lá de Bagdá do trabalho, né? E ela começou a usar crack com a filha, mas ela usa só fim de semana, ela conseguiu reduzir, ela estava perdendo o controle, ela conseguiu diminuir. Eu sempre proponho abstinência, e trabalho com abstinência, mas ela sabe que não vai, como diz o, não vai ser expulsa da sala, nem achincalhada se ela falar que está usando. Ela tem usado só fim de semana, não todos, e ela consegue tomar conta de estacionamentos de carro, ela faz uma série de coisas assim. E outra, eu tenho pacientes que tem uma cara de gente certinha, que a última coisa que vocês diriam, você tem desde o humano, né, aqueles os bonés para trás, os óculos espelhados e tal, até pessoas que vão com roupa de tergal, às vezes também com Bíblia debaixo do braço, que estão tentando muito fortemente se estruturar na igreja, né? Está se fazendo um mapeamento de todas as instituições. Uma coisa que está bem claro agora é que existe uma pancada, mas muitas instituições que são ilegais, não estão nos conformes com a lei, ou a sociedade se arrumou para ter possibilidade de internação nos períodos de vacas magras que passamos, e com coisas muito dramáticas até, algumas muito ruins, e tem um trabalho que foi feito com gerenciamento de casos também em 6 estados brasileiros. E tem até coisa de genética, próximo. Pesquisas clínicas várias que eu estou mostrando, até com polimorfismo genético dos usuários, eficazes estratégias de incentivo motivacional. Nos Estados Unidos eles usam muito, se você dá teste limpo de uso das drogas pelas quais está tratado, você ganha um voucher, depois você pode trocar por bens, por outras coisas. Eles têm mostrado que funcionam muitíssimo bem com os usuários de estimulante, né? Às vezes até ganhar estrelinhas, ao fim de tantas estrelinhas ganha um voucher, coisas desse tipo. Nós temos uma dificuldade enorme aqui. Eu quis dar incentivo, os meninos estão fazendo intervenção breve, universitários, usuários de risco de álcool. Isso é feito no mundo inteiro. No Brasil não permitiram nem que sorteasse uma bicicleta, assim, sendo que estava premiando os maus, que não é correto. É outra maneira de ver. Nos Estados Unidos, muita gente não participa de pesquisa se não ganhar, sei lá, $100, $50, qualquer coisa assim, que ele está dispondo do tempo dele para responder questionários enormes e tal. Isso é um problema. Próximo. E a capacitação, olha, professores passou para 50 mil agora. E a comunidade terapêutica, eu estou responsável por esse programa em Botucatu. Estamos começando. É tudo muito revisto, vai ser na plataforma Moodle e para 5 mil pessoas do Brasil inteiro. Estamos bem adiantados já. Para pessoas do Hospital Geral, do Judiciário, do PSF, dos CRAS e CREAS, que são as associações do Serviço Social, para a rede básica, Ministério de Trabalho, para agentes comunitários, e assim vai indo. Tem realmente muitos cursos em andamento. Próximo. E os centros de referência que eles estão fazendo pelo Brasil inteiro, e que no início eram só capitais, mas agora já tem cidades do interior que têm condições de dar curso, que estão entrando. Próximo. Então eu vou começar a falar propriamente dos princípios de tratamento para vocês
tratamento de droga, seja álcool, seja cigarro, seja crack, seja outras drogas, eles valem de uma maneira geral, né? Então, nenhum tratamento é efetivo para todos os pacientes. Isso é um fato. Veja a moça que estava falando ontem, apesar de que ela tem todo o direito de pedir condições de hotelaria especiais, mas é, obviamente, uma quimera que a gente vai ter condições de ter hotelaria excepcional de hotel 5 estrelas para todo mundo que vai para tratamento, né? E também o número de profissionais disponíveis, a dedicação que eles têm. Um problema que eu vejo, por exemplo, nas comunidades terapêuticas, que eu me liguei mais a esse assunto agora por necessidade, é que a heterogeneidade entre elas é enorme. Então é óbvio que é mais fácil se encaixar numa comunidade terapêutica do tipo da de Campinas, do Pagan, do que se encaixar numa comunidade terapêutica como tem por perto da minha cidade, em que a mesma pessoa que é dona da comunidade terapêutica abriu uma casa de idosos. E como parte dos trabalhos da laborterapia, ela leva os pacientes que estão melhores para cuidar dos velhinhos e dos indivíduos que, alguns deficientes mentais graves. Nós atendemos um paciente com as costas em petição de miséria, de carregar gente pesada de um lado para outro. Como ele é jeitoso, ela pôs uma carga maior de serviço em cima do menino. O menino vai fazer um problema mais sério. Isso daí é caso de denúncia, tá certo? Mas, então é uma heterogeneidade realmente muito grande, né? E tem pacientes que gostam de grupo, tem pacientes que preferem individual. Sempre é mais fácil a gente trabalhar, pelo menos parte do tempo, com grupo do que com individual, porque são muitos pacientes. A questão de que tem mais homem do que mulher que usa gravemente álcool e drogas é bem concreto. A Alessandra estava me dizendo outro dia que ela dá um duro danado para manter cheia a enfermaria de mulheres, né? Então fica todo mundo de olho nos leitos dela, para tirar. A mesma coisa acontece lá em Campinas. Em Campinas eles têm um mundo de leitos de homens, eu não quero citar aqui, de repente eu erro, porque eles têm uma fazenda que é o primeiro mês e depois um lugar mais aberto, etc., que é dentro da cidade, onde ficam as pessoas depois do segundo mês em diante. Eles aceitam, por exemplo, tem tanto médico, psiquiatra trabalhando lá, que basta 3 dias de abstinência que eles aceitam o paciente. Enquanto a maior parte das comunidades terapêuticas deveria aceitar o paciente depois de ter feito uma boa desintoxicação, que normalmente não tem médico nessas comunidades terapêuticas. São tratamentos residenciais, feitos por ex-aditos, por técnicos treinados, com serviço social, etc., mas eles têm uma carência de pessoal especializado. Então não dá para fazer a desintoxicação e arriscar a morte do paciente. E, de novo, quero aproveitar para dizer, a que mais mata, a que tem mais fama de ser terrível é de opiáceo, mas a que mais mata é álcool de novo. Auxílio de abstinência de álcool. Se você tem... Eu cheguei para fazer uma inspeção numa comunidade terapêutica, encontrei um paciente em delirium tremens, sendo tratado como se ele estivesse ouvindo, ele estivesse falando as vozes de Deus, estivesse num processo de incorporação de um espírito, né, e falando línguas estranhas e tal, porque os pentecostais aceitam esse tipo de abordagem. E realmente é uma vocação muito grande também para religiosos, sejam evangélicos, sejam católicos, como também espíritas, o tratamento do álcool e drogas. Se um paciente não se deu bem num tratamento, isso não significa que ele não vai se dar bem em outro. E é óbvio que a gravidade do caso norteará o encaminhamento também para o tratamento. Nós temos pacientes que não suportam o grupo de A. O grupo de A implica num certo nível educacional do paciente.
paciente muito iletrado, muito ignorante, ele chega num grupo de AA e vê lá dizendo que eu vou prometer a cada dia que eu vou ficar esse dia sem beber. Sim, mas doutora, mandou um tratamento que eles querem que eu pare um dia só. Eu quero parar para a vida inteira. Como é que é essa história? Ele não entende que de dia em dia você vai fazer anos de abstinência, né? Mas, enfim, próximo. O tratamento precisa ser facilmente disponível. Na hora que o indivíduo resolveu que ele vai tratar, ele tem que ter a possibilidade de ser tratado. Quando eu digo isso, é 24 horas. Não é esperar um mês na fila, um ano, 6 meses. Ele deveria, quando ele procura, em 24 horas, ter possibilidade de ser encaixado em tratamento. Os programas de CAPS e tudo mais, que são mais atentos a como é que andam as evidências em pesquisa, eles têm procurado fazer um tipo de um acolhimento e começar algum tratamento antes do indivíduo entrar propriamente para um tratamento mais regular, né? Mas é muito importante isso para você aproveitar os poucos momentos de motivação do paciente para trabalharmos juntos. Próximo. O tratamento deve atender às várias necessidades e não somente as de um álcool e drogas. Então, aqui significa, eu tenho que ver, assim que o paciente vai melhorando, quais são as habilidades que ele tem, o que eu poderia melhorá-lo educacionalmente, que trabalho eu poderia treiná-lo para ele poder. Vocês têm programas, eu via programas americanos muito interessantes, eles ensinam a pessoa a se vestir, fazer um currículo. Como é que você faz um currículo para apresentar? Se você for aparecer de óculos espelhado na testa e bonezinho, cabelo raspado, aquelas calças enormes, arrastando um chinelão, um tênis, etc., a probabilidade do indivíduo ficar com medo de estar pondo um drogado ali dentro, não? Cheio de piercing, cheio de coisas que identificam com o cérebro. Você tem que ser neutro nessas horas, né? Claro que se ele vai trabalhar numa agência de publicidade, ele até pode ficar com os piercings e pode ir mais informal, mas dependendo do trabalho, um terno e gravata ainda vão muito bem, ou pelo menos uma roupa mais ajeitada, né? E de novo eu venho com o modelo do padre Ramos, padre Haroldo. Ele fez um convênio com a IBM, os meninos todos entram se saem informatizados de lá, sabendo lidar com essas coisas. Eles já fazem contratos com firmas para o indivíduo poder sair e começar a trabalhar. Coisas muito importantes para a autoestima e para ele se afastar do grupo antigo de amigos e começar uma vida nova. Próximo. Ao contrário de um exemplo que foi dado ontem, em que usar esposa, tem esposas no grupo de drogas sim, mas tem muito menos que no grupo de álcool. No grupo de álcool, o acompanhante padrão que vem para o homem é a esposa. No grupo de drogas, em geral, a pessoa já arrebentou de uma tal maneira as redes de relações e tal, que em geral é separado, a esposa não quer nem olhar para a cara dele e vem a família mesmo, a mãe em geral, ou uma irmã, frequentemente muito bravos. O tratamento necessita ser continuamente avaliado e modificado de acordo com as necessidades do paciente. Você tem um programa, mas tem pessoas que precisam de um tratamento diferenciado. Nós tivemos um caso de uma ex-moradora de rua aqui de São Paulo. Ela roubava, imagina só, ela roubava flores na igreja e vendia no ponto de carro.
é tão esperta que fazia isso, sem ser vista. Ela sempre acendia uma velhinha, pegava uma velhinha e dava um jeito de saía por uma a uma e fazia isso. Ela foi reconhecida pela família num programa de televisão pelas costas. Apesar de ela falar pelas costas, eles viram um pouquinho o perfil e localizaram a moça na rua. Essa moça teve umas 5, 6 ou mais recaídas. Numa delas, com 2 internações. Numa delas, ela levou metade do grupo junto com ela. Porque quando ela era boa, ela era boa. Quando ela estava usando droga, ela se comportava como uma psicopata. Assim mesmo, eu sempre pus fé, e o vínculo entre eu e ela era muito grande. E com alguns outros membros da equipe, não com todos. Tinha gente lá que não podia vê-la pintada na frente. Pois sabe que essa moça saiu da condição de rua. Ela tinha trabalhado numa universidade antes, aqui em São Paulo. Ela conseguiu uma aposentadoria de R$ 1.000 por mês. Ela foi no programa do Silvio Santos. Ela não foi escolhida como a pessoa principal da Porta da Esperança, sei lá o quê, mas ela, todo mundo que foi selecionado para a rodada final, ganhou um tanto que estava precisando. Ela precisava de 40 mil para comprar uma casa, de uma pessoa que estava muito sem dinheiro. Comprou uma casa, ela tem uma casa com 3 quartos, suíte, sabe assim, comprou carro. Essa moça está totalmente reabilitada, faz um bem tremendo para os outros, faz os paninhos dela de crochê, comprou agora uma chacrinha e faz isso mais de 10 anos que ela está completamente recuperada. Então, mesmo pacientes que você pensa e não vai dar mais, ela chegou num estado de magreza, ela perdeu todos os dentes. Ela ainda tem uma dificuldade respiratória grande, de tossir demais. Ela fez hérnia, ela precisou substituir assim, toda a parede abdominal. Não é que não tenha problemas, mas é uma pessoa extremamente inteligente. Ela conseguiu resgatar dos pontos mais impressionantes. Outra coisa, é uma pessoa que assume a sexualidade dela de uma maneira muito tranquila. Essas coisas todas facilitam do que as pessoas estão sempre em conflito com sua sexualidade, ansiosas, precisando se medicar, às vezes. É um trabalho que tem que ser feito. Mais de 50% das mulheres nos trabalhos que nós fizemos em Botucatu, que são usuárias de droga, tiveram casos de abuso sexual. E os rapazes têm mais abuso físico do que social. O abuso sexual facilita todas as doenças, mas inclusive depressão e distúrbios da sexualidade também, porque eu tinha uma quantidade de mulheres que tinham uma dificuldade enorme de se relacionar com alguém. Nós tínhamos um assunto que a gente nunca teve como abordar, mas tinham muitas lésbicas no nosso grupo de afrodrogas. E próximo. E essas coisas têm que ser abordadas com eles sem preconceito, sem julgamento, ajudando o indivíduo a encontrar o seu lugar para ele se sentir melhor, no nicho onde ele é acolhido, né? A outra coisa que permanecer no tempo adequado em tratamento é fundamental. Não adianta essa história, eu entro e saio em 3 dias, né? Eu entro, mas aí eu melhoro um pouquinho, 7 dias saio. O que se tem observado é que o mínimo que uma pessoa precisa permanecer em tratamento ambulatorial, se ela tiver um tratamento ambulatorial, é um mínimo de 3 meses. A curva é assim de recaída. Você sai de um tratamento, nos primeiros 15 dias, 80 pessoas que tinham que recair, recaem. E depois ela cai. Se você passar o primeiro mês, é quando o teu corpo começa a entender que você está querendo trabalhar com ele de uma maneira diferente. Mas com peso também, vocês sabem, né? Se vocês manterem o peso mais baixo por 1 ano, é mais provável que vocês continuem magros. Mas quem acaba de sair de uma dieta e engorda tudo de novo, não muda hábitos alimentares, é uma quantidade enorme de pessoas que retornam o peso anterior, mais um pouco ainda. É a mesma coisa com todos esses aspectos que são de comportamento. Os tratamentos residenciais que já abordam uma clientela mais grave, que precisou de internação, a gente chama de tratamento residencial aqueles que usam poucos médicos, né? E
se tenta reproduzir um ambiente de uma residência sadia. A organização é extremamente importante, que tudo esteja muito limpo, que tem horário para levantar, horário de comer, horário de fazer cama e coisas desse tipo. O mínimo é 6 meses a 1 ano. O De Leon, que esteve recentemente aqui, é o papa das comunidades terapêuticas, um homem que é um exemplo de vida, todos os filhos muito bem-sucedidos, ele, uma aparência excelente. A última coisa que você disse, que ele tem 83 anos, 84, toca um sax, que dá um show de bola em jazz, e ele acha que 1 ano é início de conversa. Ele quer no mínimo 2 e até 5 anos ele chega a propor. É uma coisa que, se você começar com uma conversa desse tipo para uma pessoa, ele vai embora no dia seguinte. Então, todas as comunidades começam fazendo propostas menores e depois vão vendo se o paciente aceita. Mas o fato é que 3 meses, por que 3 meses no ambulatório? Vocês podem ver nas bulas de Hevia, por exemplo, o mínimo de uso do remédio é por 3 meses. Porque se você passar 3 meses sem beber, a curva já baixa bastante de recaída, tá certo? E os outros tratamentos têm que ser negociados passo a passo, próximo. A outra questão é que o aconselhamento e outras técnicas comportamentais a terapia cognitivo-comportamental tem sido muito usada, junto com prevenção de recaída, e junto, atualmente, em alguns centros que têm a possibilidade de fazer isso, com os incentivos, né? E é aquilo que ontem o Daniel mencionou. Você não vai ficar dando conselho, passando mão na cabeça, mas você ajuda a pessoa, com os dados da própria vida, tirar conclusões sobre si mesmo e ver que aquilo não é compatível com o que está dizendo. Tipo, por exemplo, a gente diz assim, olha, a coisa mais importante da minha vida são os filhos. Só que depois que eles vão dormir, eu passo a noite inteira puxando fundo. Mas aí não faz mal, eles estão dormindo, né? Ou uso o crack. Aí você pode dizer, eu entendo perfeitamente que os filhos são a coisa mais importante, mas como é que você acha que a maconha ou o crack estão ajudando a você ser um bom pai, uma boa mãe? Não é verdade? É óbvio que a gente sabe que uma pessoa que passa a noite inteira usando droga, no dia seguinte ela está dormindo, ela está entregue, ela não consegue prestar atenção e dar a atenção necessária aos filhos, à alimentação, a tudo mais, né? Então a gente usa isso, mas procurando sempre usar exemplos e coisas que a própria pessoa vem trazendo para você, problemas que ela vem trazendo, e você sugere também técnicas de enfrentamento. Sem dúvida nenhuma, o dinheiro na mão é uma coisa muito problemática para o dependente de drogas. Eu tinha paciente, por exemplo, que ele dizia assim, o que eu ganho aqui nesse serviço, isso eu entrego para a mamãe. A minha mãe é que controla. Mas eu estou fazendo portões, ele era serralheiro nas horas vagas. Estou fazendo portões, janelas, essas coisas. Isso dinheiro era um dinheiro que não era o meu salário. Esse dinheiro eu posso usar no que eu quiser. Eu não estou tirando das crianças, eu não estou tirando da mulher, eu não estou tirando de ninguém. E óbvio que ele acabava às vezes ganhando mais como serralheiro do que ele ganhava no serviço. Tá certo? Um portãozinho que você manda fazer está R$400, e assim vai. Então, nós tivemos que trabalhar com essa história do dinheiro extra dele, né? Próximo. Os medicamentos são muito importantes. Ontem foi mencionado que as comunidades terapêuticas são umas das que frequentemente dizem larguem todos os remédios de lado. Eu tenho uma visão ligeiramente diferente sobre as comorbidades, principalmente com álcool. O trabalho ainda chave em comorbidade é o trabalho do George Vaillant, de mais de 40 anos de segmento de alunos de Harvard e trabalhadores blue collar, operários de Boston. Não tinha mulheres lá. Mulheres eu acho que varia, diferente. Tem muito mais mulher com problemas que passam a usar álcool e drogas do que família com uma
coisa familiar muito importante também. Mas o George Eliot observou o seguinte: você fazia tendências à homossexualidade, oralidade, ele foi mais de um grupo que avaliou, Rocha, uma série de exames outros para corroborar a psicopatologia. E encontrou igual nos dois grupos, em todos os grupos. O que eles foram vendo ao longo do tempo, que quando a pessoa começava a beber e exagerar, aparecia um monte mais de doenças, né? Então, eu tenho a impressão assim, da forma que estão sendo usados os nossos instrumentos diagnósticos, é difícil alguém que escape. Todo mundo tem alguma coisa, o que é natural até de certa forma. Quem sobreviveu no mundo, eu acredito firmemente na teoria da evolução, quem sobreviveu a tantas privações, teve uma ocasião que parece que quase a teoria de Adão e Eva se comprovou, porque souberam 7 mulheres. A maior parte das pessoas que habitam a Europa são descendentes de 7 mulheres. O pai perde a mitocôndria, depois de um número de gerações você não sabe mais quem é o pai. Mas a mãe você continua sabendo, desde muitos milhares de anos atrás. E quem sobreviveu? Quem sobreviveu é quem era um pouco obsessivo, ansioso, guardava comida, preocupava com os filhos, levantava à noite para ver se o indivíduo estava bem, que de vez em quando pagava para não brigar e pagava uma boiada para sair da briga, porque o inimigo era mais forte, era melhor ficar quieto, meio deprimido em casa e não ser morto, né? Então, todos nós temos certas tendências à depressão, à ansiedade, à obsessividade. Eu não consigo imaginar uma pessoa que não tenha traços, pelo menos, de obsessividade. Senão você, o que você faz? Você tira a roupa, larga onde está. Você vai para não sei o quê. Isso é só muito rico que pode se dar o luxo de largando roupa para todo mundo. Podre de rico até atualmente. Senão você vive na bagunça, na sujeira, na barata, não é? É um horror. Então, eu acho que é fácil você começar a encontrar muita patologia com os tipos de códigos diagnósticos que nós temos usados. E o que ele viu é que todo mundo era mais ou menos igual. Começou a usar droga, começa a aparecer as coisas. E daí, a nossa tendência de pensamento causal. A gente tende a achar que tem uma razão para a gente ser assim. É porque meus pais viajaram para o exterior e me largaram eu 2 anos sozinha. Por isso que eu sou louca. Ou faziam diferença lá em casa. Tratavam diferente cada um dos filhos. Quem era gostado mesmo era a pequena, ou a mais velha, ou a do meio. Eu não, eu fiquei sempre para as traças. E por causa disso eu virei um fóbico, uma pessoa com baixa estima. E assim vai. Então é duro. De acordo tentou fazer um trabalho uma vez e resolveu ir na fila da oftalmologia para pegar gente normal, comparar. Só tinha doido na fila da oftalmologia. Ele disse, que horror! Então, esse é o quadro. As frequências de algum transtorno mental são muito altas na população normal. E não é por causa do álcool, e a maioria dessas pessoas não vão se tratar com álcool e drogas, vão procurar espiritualidade, vão ler, vão fazer exercício, etc. Eu acho que realmente, e principalmente depressão, a depressão que ele disse, o homem fica deprimido de beber, não tenho dúvida. Eu tenho vários pacientes que por causa de uma depressão pararam de beber. Porque o álcool piora a depressão, você fica mais lentificado ainda. Depressão de verdade, onde você às vezes é incapaz de sentir tristeza e fica muito mais irritado do que triste. E agora, as mulheres têm, mas as mulheres têm mais doenças de uma maneira geral. O sistema de saúde gasta muito mais por causa do aparelho reprodutor com mulher. E nos serviços de psiquiatria, nós só temos taxas iguais de homens e mulheres se o próprio serviço trata álcool e drogas. Aí fica igual. Grupo de depressão 9 para 1 homens, 1 homem para 9 mulheres, álcool e drogas, das drogas 4 para 1, de álcool chega a dar 9 para 1 também, homens para cada mulher. Tá? Mas o fato é que, tendo a comorbidade, ela piora muitíssimo a evolução do quadro e o indivíduo não melhora.
Então, é importante você detectar e tratar a comorbidade integralmente ou paralelamente. Próximo. Que nós já falamos, né? Então, é muito importante para a evolução de próximo. A desintoxicação, saber que é sempre um início do tratamento. Então, a história de que o sujeito é um sem vergonha porque foi o melhor dos hospitais e saiu e voltou a beber, foi comemorar no bar a alta, né? É um total desconhecimento da doença. A doença, como foi falado ontem, eu reitero para vocês, tem que ser pensada como uma doença grave, crônica, potencialmente letal, que evolui por recaídas. A família tem que estar alertada sobre isso para saber lidar com o indivíduo. E não deve deixar o indivíduo ter alta sozinho, de preferência, porque é muito comum essa comemoração, já que eu estou bem, né, vamos comemorar. Próximo. O tratamento não precisa ser voluntário para ser efetivo. A gente sabe que muitas vezes no início, o paciente não vem por gosto, ele vem porque o juiz mandou, etc. Se você faz um vínculo bom com o paciente, frequentemente ele evolui bem. O problema, eu quero dizer com ressalvas, por causa disso daqui, muitas pessoas começaram a fazer detenção e não vai para julgamento. Na Austrália, por exemplo, você é preso e não vai para julgamento, você já vai direto para a corte. E o juiz vai determinar a sua pena. E que implicam muito frequentemente tratamento voluntário. Na Austrália, 3 vezes por ano você tem a possibilidade de ser chamado para fazer um teste de bafômetro. Isso, mapear as áreas de maior número de crimes e mandar a polícia lá diminuiu enormemente. Você tem livro eu fui para Melbourne no ano passado, eu fiquei pasmo, eles bebem, mas com gosto. Com gosto. E é muito mais que aqui, mas é muito mais. Mas não vão dirigir depois, tá certo? E tá todo mundo de olho. Começou uma briga, assim, a intervenção é na hora. E eles diminuíram muitos problemas por causa disso, tá? Agora, quais são as ressalvas? Por exemplo, Vietnã, Camboja, Mianmar, vários países subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, desculpa, de baixo income e alguns com baixa taxa de mortalidade, mas nem todos, eles prendem o indivíduo que está fazendo uso de drogas, China também, e já mandava direto para a corte, fazia o tratamento obrigatório, às vezes por 6 meses, alguns lugares mandando fazer por 5 anos. E é uma total violação dos direitos humanos, e tem imposição da OPA, da OMS, da UNADOC, United Nations Office for Drugs and Crime, se batendo contra isso. Eu até trouxe aqui, isso aqui é o editorial do Addiction, no qual o Ronaldo faz parte, em que se manifestam completamente contra a desintoxicação forçada, a prisão obrigando o indivíduo a fazer tratamento, e frequentemente tratamento militar, viu? A desintoxicação a seco é um sargentão que toca o tratamento. Aí, quando o indivíduo tem casos assim, se o indivíduo não cumprir as ordens, ele fica sem comida. Então, isso pode ser muito mal interpretado. Então, eu achei melhor colocar as ressalvas. Não tem, na Europa é dificílimo qualquer país que aceite um não respeito muito mais intenso à vontade do indivíduo do que nos Estados Unidos. Então, a Suíça é o único país que tem tratamento não de substituição por metadona, buprenorfina, não. Tem tratamento com a própria heroína injetável, se você quiser. Só que você tem que ir no posto de saúde. A enfermeirinha de máscara, luva, tá certo? E o que eles notaram? Qual é a graça de você usar, me diga, heroína dentro de uma sala com todo mundo de máscara, luva? Um mundo de gente opta rapidamente por parar com aquilo e fazer tratamento. E está dando muito certo por causa disso. Porque uma porção de pessoas não quer continuar com esse tipo de tratamento.
O trabalho foi conduzido por Jürgen Rehm, que é o maior epidemiologista em álcool e drogas nesse momento. E próximo. É importante monitorização de drogas. O pessoal, a gente não consegue às vezes convencer o pessoal de CAPES a investir dinheiro nisso, mas é muito importante que você monitore a urina, sabendo assim que 2 dias depois, por exemplo, no máximo 3, a pessoa que usou crack não tem mais nada na urina, enquanto que o indivíduo que usou maconha pode durar de 26 dias a 40 dias. Você ainda encontra maconha na urina, ela tem longa duração, por isso que ela dá tão menos problema social, né? Próximo. Mas é muito importante. Você tem que avaliar as infecções outras que são ligadas ao comportamento de risco, mesmo entre indivíduos que optam por continuar usando bebida e tal. É muito importante que eles tenham camisinha altamente disponíveis, que eles sabem da facilidade que é a infecção por hepatite B e que a HIV você, mesmo que você seja contaminado, você pode ser contaminado de novo e não melhora em nada seu tratamento isso. E ele tem que tomar aconselhamento nesse sentido. Nesse ponto, na nossa cidade, a gente tem muita sorte que tem um hospital dia de AIDS que acabou ficando com todos os pacientes que têm drogas e AIDS, porque também tem, eu cheguei a ter 25% dos meus pacientes com hepatite B e C em tratamento. E eles agora estão fazendo tratamento com o grupo do AD de AIDS, que também tem sempre um psiquiatra disponível. Difícil agora, nos últimos tempos, porque pagam muito mal. Próximo. E saber que a estrada é árdua, você não serve para médicos muito onipotentes, trabalhar com álcool e drogas, porque você vai conviver constantemente com a questão da recaída. Então, você tem que ser um pouco humilde quando trabalha nesse campo e não achar que é você o culpado, porque é próprio da doença a evolução por recaídas. E a gente não tem controle de todas as circunstâncias, né? Próximo. Eu acho que eu o tempo já deu, só saber. Eu deixei umas... Para, 5 minutos. Eu fiz umas perguntinhas assim que são frequentemente perguntadas com álcool e drogas. Por que a pessoa dependente continua a usar droga? O dependente continua a usar droga porque é uma doença cerebral, tá? E eu queria dizer uma coisa que não foi falado ontem, um jeito muito simples de você saber se uma pessoa é dependente é com uma pergunta. Ele tem liberdade de escolha com relação à droga? Ele tem autonomia? Um indivíduo que é dependente de droga, a droga manda nele, não é ele que manda na droga. Ele tem que usar. Se ele passa mal, se ele tem que usar porque ele só pensa naquilo. Ele teve uma modificação total do cérebro dele, de maneira que ele não escolhe mais quando ele vai usar, se ele vai usar, né? Então, com essa pergunta, vocês matam a jogada de cara. Claro que tem as outras perguntas que podem ver como é que está isso, como foi detalhado ontem. Mas a perda da liberdade é um ponto comum a todo dependente. Você não tem escolha. Tratamentos nós já vimos, o que ajuda elas a permanecerem em tratamento, o vínculo com aquele terapeuta, com o serviço, você conseguir que ele se engaje nas atividades que tem lá dentro, etc., conseguir os benefícios, tudo isso ajuda a permanecer em tratamento. A família tem que ser orientada, pode usar, e os amigos podem ajudar muitíssimo, mas eles têm que saber como é que funciona, que não é sem vergonhice do paciente ele recair, ele continuar com fissuras enormes, que não é falta de vontade, etc. Próximo. E eu queria deixar esse número com vocês aqui. Esse número é o número do Viva Voz, que funciona no Rio Grande do Sul. A Helena Barros é a responsável.
E eles têm um mapeamento de todos os serviços que existem no Brasil. É um serviço mantido pelo Senad, abriu lá, eles fazem terapia por telefone, mas eles também encaminham as pessoas que estão precisando de uma maneira bastante útil para a gente, que às vezes eu fui descobrir que tinham 60 leitos em Botucatu de álcool e drogas, fora os nossos hospitais, etc., quando me interessei por a coisa de comunidade terapêutica. Assim, é um absurdo. Realmente as pessoas criam leitos né? Então, eu vou ficar por aqui e agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada.